Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Aproveita que você já chegou, já envia um aviãozinho aí, ó, convidando uma amiga, convidando uma pessoa da sua família que você sabe que está passando por dificuldades, com ansiedade, amém? Já vai enviando esse aviãozinho aí. Já vai liberando essa palavra aí, de que o Senhor tem um escape para nós. Amém? Boa noite. Vamos entrando. Aproveita que você já chegou, vai enviando esse aviãozinho aí, convidando alguém, né? Para estar aqui conosco. Se puder também, pegue aí um caderno, uma agenda, uma caneta. Que o que a gente ouve a gente esquece, mas o que a gente anota, a gente lembra. Amém? Nós estamos em uma guerra, uma batalha, né? Com tantas informações o tempo todo, que às vezes a gente, o que é importante, às vezes a gente acaba não lembrando, né? Por isso que é importante anotar. Então vai enviando esse aviãozinho, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, você está em casa. Dá uns minutinhos aí para que as mulheres possam chegar. Eu sei que esse horário é um pouquinho corrido, algumas no trânsito, né? Outras ali ainda trabalhando, mas vão chegando, tá desacelerando. Pegue seu café, passa a manteiga no pão, bota o celular perto de você. Tenho começado sempre as lives com esse louvor. Esse louvor é um louvor que tem falado muito ao meu coração, amém? Que você possa receber essa verdade aí. O nome desse louvor é Escape, de Renascer Praise. Eu pensei, gente, que ele era um louvor atual. Esse louvor já tem 2 anos. Como assim eu só conheci esse louvor agora? Vocês verem o quanto que eu me atento às épocas do lançamento das músicas, né? Mas vamos lá. Daqui a um minutinho a gente começa, amém? A gente não pode perder tempo, a gente só tem 30 minutos. São 30 minutos para curar o coração. Como assim, pastor? É um milagre? É? Esse negócio de passo de mágica, 30 minutos? Não. É porque você vai conhecer um pouquinho. E aí você depois vai pro grupo. Lá a gente tem um mapeamento emocional. Amém? E aí você vai começar esse processo de autoconhecimento com a ansiedade. Deus, você e a ansiedade. Deixa eu abaixar aqui para vocês me ouvirem. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos iniciar. Eu vou ser pontual. Afinal de contas, eu me comprometi a entregar, né? Em 30 minutos, algo para vocês que seja de qualidade e ao mesmo tempo que traga a verdade tanto da Bíblia quanto da neurociência. Nas outras lives, nós já passamos por 2, você que está vindo aqui, que está assistindo pela primeira vez, nós estamos em uma jornada de lives, serão 12 lives que irão abordar 12 dores emocionais que muitas vezes nos paralisam
e nos impedem de avançar. Então nós já tivemos 2 lives até agora. A primeira foi como vencer, né? Vencendo as dores da rejeição. Depois as dores do trauma. E hoje as dores da ansiedade. Amém? Quinta-feira a gente tem outra live. A gente tem mudado um pouquinho de horário, porque quando eu projetei essas lives eu estava em uma realidade e agora eu estou em outra. Mas de antemão eu quero te dizer que as lives que nós já tivemos estão salvas aqui no feed e também no meu canal do YouTube, certo? Nós temos um grupo no WhatsApp, o link está disponível na bio, é um grupo gratuito, gente. Com a finalidade mesmo de conversar um pouquinho com vocês e de nos fazer pensar sobre algumas coisas. Amém? E lá eu libero para vocês uma atividade de mapeamento emocional para que vocês possam conhecer cada emoção que a gente está trabalhando aqui, porque 30 minutos não dá para entrar e fazer aquele desdobramento, fazendo uma relação com a palavra, trazendo a neurociência, né? A programação neurolinguística, mas a gente começa aqui, continua no grupo, fique tranquilo, o grupo é um grupo silencioso, assim, a gente não conversa tanto, são mais postagens que eu vou fazendo para fortalecer a fé de vocês, amém? Então eu começo aqui e continuo lá no grupo, então tô te esperando lá se você ainda não foi, e as outras lives estão salvas aqui no feed. Eu queria antes de mais nada orar, para que o Senhor possa tomar a nossa mente, o nosso entendimento, para que nenhuma palavra se perca, para que nenhum pensamento distraia agora a sua compreensão e o seu entendimento. Algo que a Bíblia vai dizer no livro de Oséias que é muito forte, é que o povo perece por falta de conhecimento. E eu ainda complemento com uma frase que eu gosto muito da pastora Ruth Catala, onde ela diz assim: aquilo que você não identifica, você não muda. Aquilo que você não muda, te paralisa. E aquilo que te paralisa pode te levar à morte. Então, muitas vezes a gente tem perecido, tem sangrado, tem permanecido doente e tem adoecido, ainda que involuntariamente, as pessoas ao nosso redor, porque nós ainda não identificamos a raiz da doença que nós estamos carregando. Sim, se você não cuida das suas emoções, elas vão se tornar um gatilho para te adoecer. Então é importante que você entenda tudo aquilo que nós vamos dizer. Amém? Vamos orar, né? Pai, eu estou aqui agora com as minhas irmãs. Nós tiramos um tempo para aprender sobre nós mesmas, aprender sobre o que é saudável e sobre aquilo que tem nos adoecido. Espírito Santo de Deus é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui porque sabemos que existe algo em nós, situações em nós que precisam ser ajustadas, alinhadas, Senhor, e remodeladas, Pai. Que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração, liberar a Tua palavra de fortalecimento. Pai, abre agora o nosso entendimento. Todo sofisma, toda mentira que o inimigo liberou sobre as nossas vidas, que muitas vezes, Pai, nos mantém em um quarto escuro de opressão, de depressão, de medo, de paralisia, de atrofia, de desânimo. Senhor, de inconstância, de instabilidade. Que nessa hora, Pai, o Senhor traga a luz do Senhor sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre as nossas emoções, sobre a nossa maneira de pensar, de entender e de agir. Fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que chegou agora, eu quero te encorajar a enviar esse aviãozinho e convidar uma amiga para estar aqui, em nome de Jesus. Primeiro eu queria dizer para vocês que algumas coisas, e quando a gente vai amadurecendo, né, a idade vai chegando, a gente vai aprendendo algumas coisas, e eu consegui ressignificar muitos pensamentos que eu tinha ao longo da minha vida. Uma dessas situações eu não sei se você já ouviu essa frase, mas uma frase que diz assim: muitas vezes a gente só se abre para os estudos, né, para psicologia, para psicoterapia, para acompanhamentos específicos voltados para as nossas emoções e para a nossa mente quando a gente precisa. Não sei se você já ouviu isso. E isso aconteceu comigo. Eu era alguém, gente, que eu fui ensinada em toda a minha caminhada espiritual. Eu tenho 26 anos, né, que caminho com o Senhor, de que nós conseguiríamos resolver tudo através da oração, do jejum, da campanha, dos votos e dos propósitos. Aí do lado daí você pode estar pensando: gente, pastora, e não é assim não? A oração será sempre o nosso primeiro recurso.
A primeira coisa que você precisa fazer e buscar é a presença de Deus, porque a gente vai conhecendo a verdade e essa verdade vai nos libertando. Só que em alguns momentos, algo transborda em nós a tal ponto que o próprio Deus nos direciona para que a gente busque ajuda. E quando eu digo ajuda, eu falo de várias instâncias de ajuda. E estar na live hoje, estar buscando conhecimento sobre as suas emoções é também uma ajuda que você está dando a você mesma, para que você possa sair desse nível de dor, desse lugar de dor. Amém? Tem uma pessoa aqui nessa live, né? Algumas pessoas olham assim, pensam assim, pastora, a senhora é psicóloga? Não, gente, por favor. Primeiro, não me chame de senhora, não, sou tão novinha. Mas eu entendo que é por respeito. Mas eu não sou psicóloga. Eu sou pastora e trabalho dentro da área de educação. E dentro da área de educação eu passo ali pela psicopedagogia, neuropsicopedagogia, mas trabalho com a programação neurolinguística, que é a reestruturação do nosso cérebro, né? Aproveitando a neuroplasticidade e a partir dali reprogramando algumas informações que nós recebemos desde a vida uterina até agora. Mas eu tenho uma amiga que está aqui nessa live que ela me ensinou a primeira verdade que eu quero te dizer hoje. E ela é psicóloga, se você precisar, depois eu vou deixar marcado aqui embaixo, tá? O arroba dela, Bárbara. E ela me ensinou uma coisa em uma live que nós fizemos há mais ou menos uns 2 anos. Ela me disse assim, olha, a ansiedade é algo natural do ser humano. Porque, gente, eu pensava que a ansiedade era algo extremamente ruim, que acontecia na minha vida e que me paralisava e que me travava em tudo e eu não conseguia avançar por causa da ansiedade. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a ansiedade é uma experiência humana. Ela é natural. Todo indivíduo, toda pessoa tem ansiedade. Inclusive, gente, ela é importante. Porque ela vai agir de maneira protetiva, né? Quando você, por um acaso, você fica ansiosa para estudar, para se sair bem numa avaliação, aquilo ali vai gerar em você o quê? O engajamento para que você estude, para que você se dedique, da mesma forma em um trabalho, né? Você tem uma meta. É bom você ter ansiedade, é natural você ter ansiedade, é uma experiência natural do indivíduo. Aí do lado daí você pode pensar assim, mas por que a Bíblia vai dizer lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque o Senhor já sabe que naturalmente nós somos tendenciosos ao excesso. E aí é que está o problema da ansiedade. A ansiedade por si só, ela é algo natural da vida de todo indivíduo. Não tem aquele que diga, eu não tenho ansiedade. Todos nós temos, você tem ansiedade. Agora, às vezes a gente consegue regular a ansiedade e outras vezes a gente está desregulado. E aí a ansiedade em excesso é que causa o grande problema. Eu gosto sempre de, quando venho para a live, trazer algo prático para que vocês entendam. Então hoje eu trouxe um elástico, né? Um elástico e aí uma borrachinha de dinheiro, ó. E aí eu quero mostrar algo para vocês. Vocês perceberam que quando eu puxei com uma força maior, esse elástico quebrou? O elástico, ele vai nos fazer pensar aqui, por exemplo, no equilíbrio. Se nós estamos equilibrados nessa ansiedade, que é uma experiência natural do ser humano, ela vai e volta. Você consegue ter elasticidade, você consegue manusear, você percebe que ela não rompe, que ela vai estar ali. De repente você faz um nó, você vai armazenar coisas aqui dentro para você não perder, dinheiro e etc. Era para que a nossa ansiedade estivesse assim, regulada, administrada, flexível. Só que todas as vezes que nós exercemos muita tensão, muita força, é isso que acontece. Em excesso, a ansiedade vai trazer danos. E ela não vai comprometer, por exemplo, apenas as suas emoções. Ela vai influenciar em todo o seu processo humano. Primeiro, ela vai agir e vai impedir que você tenha um sono de qualidade. E se você que está do lado daí é alguém que normalmente fica sonhando com o futuro ou ensaiando as respostas que vai dar alguém, quando esse alguém diz, preciso falar com você, você pode passar aqui amanhã, eu tenho algo para te falar, e você já fica ensaiando,
Você já parou para analisar que todas as vezes que a gente faz ensaios do que vamos falar, do que vamos fazer, da maneira como vamos agir, na maioria das vezes a gente nunca coloca em prática, a gente se prepara, a gente se enche de um excesso que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática. E aí nesse momento em que essa ansiedade, nos faz romper com o nosso equilíbrio, né, com a nossa paz, eu tô aqui puxando, tensionando, uma hora ela vai romper. Quando essa ansiedade se rompe, é que vem todos os danos. E aí eu ouvia um médico, né, falando sobre a questão da ansiedade, todos os malefícios que a ansiedade traz pra gente. Gente, ela não atua apenas no campo ali da alma, das emoções. Ela vai no cérebro, porque vai influenciar diretamente no seu sono, você perde a qualidade do seu sono, você não consegue chegar ao nível do sono profundo, desenvolve ali uma hiperatividade mental excessiva, porque você fica o tempo todo maquinando, organizando, pensando, automaticamente você se torna uma pessoa que perde a paz e perde o foco, porque você vai começar a se perceber cheia de tantas demandas, cheia de tantas coisas, que você vai começar a transbordar. Age também na questão da nossa própria imunidade, porque vai alterando ali todo o processo orgânico que nós temos. Você começa a desenvolver muitas aftas na sua boca, você começa a desenvolver úlceras, né? Primeiro começa com a gastrite, aquela dor no estômago, aquela queimação, porque a ansiedade provoca o aumento do suco gástrico. Mas existe um momento em que a ansiedade ainda piora, que é quando ela se torna uma ferida no nosso estômago e ela chega a ser uma úlcera. Eu não sei se você já passou por situações de ansiedade onde o seu corpo fica cheio de ronchas, né? E aí as pessoas até dizem, é raiva, isso aqui é raiva com fulano, com cicrano, com beltrano, mas quando vai ver tá cheio de ronchas. Então, envolve também as questões hormonais, né? O fluxo menstrual, quando você tá muito ansiosa, ele tende a aumentar. A menstruação pode acontecer dela vir antes da data ou dela se prolongar. Tudo isso por causa do excesso da ansiedade. Eu quero que você entenda que a ansiedade é uma experiência natural do ser humano. Mas todo o excesso, seja ele onde for, e hoje mais precisamente na ansiedade, vai desencadear reflexos negativos nas nossas vidas. Se você me acompanha aqui, você já deve ter escutado eu falar que eu tive aí recentemente no início do ano, a síndrome de burnout. Na verdade, desde a pandemia ela vinha se desenvolvendo e eu ia ali aguentando, né? Até a hora que foi o boom e eu não consegui mais aguentar, precisei ser afastada do meu trabalho. Passei por 3 surtos psicóticos, precisei tomar medicações, tarja preta, medicações controladas fortíssimas, né? Às vezes tomava vários tipos de medicação à noite, não conseguia dormir. E aí eu queria compartilhar com você, só para ilustrar, para você entender, quando eu fui afastada a primeira vez, eu recebi um e-mail que tinha um planejamento, eu sou professora, e quando eu vi aquele planejamento, disparou um gatilho. Eu fiquei extremamente ansiosa porque eu pensei, eu tenho que estar no meu trabalho, eu tenho que estar na escola, eu tenho que vestir a farda, eu tenho que fazer o planejamento, eu tenho que me deparar com a realidade. E isso, gente, causou uma dor tão profunda no meu estômago que eu me rastejava, eu me contorcia tanto que a cobra perdia pra mim. Era uma dor tão forte, tão forte. Nesse dia eu fui parar na emergência psiquiátrica, né? E ali, toda roxa, cheguei ali e o médico disse assim, olha, você não vai ter condições de voltar para o seu trabalho, você é muito profissional, você sabe, você é muito zelosa, se você voltar agora, você pode inclusive ter alguma dessas situações na frente dos seus alunos, no meio dos pais, então até como uma proteção para você, se resguarde. Eu falava, não, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar sem trabalhar, né? Eu não posso me encostar, não sei o que, uma série de coisas. Só tô falando isso aqui para ilustrar, para contextualizar para você. Mas se você quiser assistir esse testemunho todo, onde eu falo da síndrome de burnout, eu tenho um vídeo completo lá no meu canal do YouTube. E aí ele falou assim, olha, Cristina, eu só vou te dar 14 dias, porque 14 dias não te encosta. Você só vai se cuidar, depois você volta pro trabalho. Gente, o nível de ansiedade era tão grande em mim, que eu estava no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no sétimo, pensando como seria, quem estava com os meus alunos, como é que estava o meu trabalho, quem estava no meu lugar, como é que seria no 15º dia, que as dores no estômago aumentaram cada vez mais. Cheguei na emergência do hospital, quando eu cheguei lá, ela falou, tem alguma coisa errada, não tem como, onde é que dói? Eu apontava, né?
que doía aqui, doía muito. Gente, eu não respirava, a dor começava aqui, ela refletia nas costas. Fizemos todos os exames, ela disse, você está com uma úlcera. E essa úlcera está muito profunda. E é no meio desse processo, porque eles ouvem, né, não apenas os exames de sangue ou de imagem, mas através da própria escuta, nós chegamos à conclusão que foi uma úlcera causada pelo nível de ansiedade, porque o suco gástrico tomou todo o meu estômago. E aí eu internada, pensando no trabalho, ao mesmo tempo que eu tomava as medicações e não conseguia desacelerar. Gente, quando você não controla os níveis de ansiedade na sua mente, elas vão refletir diretamente no seu corpo. Aí quando a gente para pensar, eu queria contextualizar, e eu sempre faço isso, com a Bíblia. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42. Eu não vou conseguir ler aqui, né? Porque a gente só tem 30 minutos, mas eu vou contextualizar para que você entenda. Fala sobre Marta e Maria. E durante muito tempo da minha vida eu me cobrava porque eu dizia, Senhor, eu sou Marta, eu sou muito ansiosa. Pai, me cura, me ajuda. Até que eu entendi que é importante existir Lázaro enquanto amigo de Deus, Maria como adoradora e Marta como aquela que serve, como aquela que cuida. Só que se você for parar para analisar esse texto, né, de Lucas 10, você vai ver que o próprio Jesus, quando chega, Marta fala, Senhor, vem aqui ficar na minha casa. E Jesus entra. Maria se preocupa em estar ali, dando atenção, em estar escolhendo a boa parte, em estar diante do Senhor, ouvindo Jesus falar. E Marta estava lá, gente, ó, virada nos 70, rodopiando, fazendo as coisas. Provavelmente, Jesus não dava só, ela estava lá aumentando a comida, cuidando das coisas, preparando a mesa posta para Jesus, tantas coisas, né? Eu me vejo muitas vezes como Marta, porque eu gosto de receber bem as pessoas. Só que Jesus vira para ela e fala, Marta, Marta, você está muito ansiosa. Você está muito ansiosa. Talvez você tenha chegado nessa live hoje e você esteja muito ansiosa. Não tem problema em você ter ansiedade na sua vida. O problema é quando essa ansiedade está tão intensa que você não aguenta e rompe. Rompe a sua maneira de falar e você é grossa, você é ríspida, você sente dores, você machuca o outro. Porque a ansiedade, ela vai tirar duas coisas de nós, ela vai roubar claramente duas coisas de nós, a paz e o foco. Eu tinha um conceito que a ansiedade era excesso de futuro. E por muito tempo essa verdade me acompanhou na minha vida. Até que eu encontrei, que eu conheci essa minha amiga, Bárbara, que eu falei pra vocês, ela tá aqui, a psicóloga, ela disse assim, muito cuidado. Quando você simplesmente rotula e diz que ansiedade é excesso de futuro. Pensar no futuro não é ruim. Porque a gente não pode pensar só no hoje. A própria Bíblia vai nos dizer que se você vai fazer uma construção, se você vai projetar algo, você tem que sentar, estruturar, organizar, para que no meio do processo não falte algo. E você tenha investido o seu dinheiro e esse dinheiro tenha sido perdido. O grande problema são os excessos. E é por isso que Jesus nos ensina que a gente precisa lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor, por saber que muitas vezes nós vivemos no excesso, nós somos do extremo, gente. Infelizmente, ou é nada, sabe aquela frase que é 880? Mas a gente tem que aprender que não é nem muito nem tão pouco, é o equilíbrio. O elástico na sua composição, no equilíbrio, ele tem elasticidade. O problema é quando vem uma densidade além do que ele pode suportar. Você precisa controlar a sua mente, você precisa gerenciar a sua mente. Eu tenho sempre falado sobre o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22 vai nos dizer, o domínio próprio vai te ajudar nesse processo da regulação da sua ansiedade, para que isso não se torne um prejuízo na sua vida. Porque é importante que existam as Martas. Não existe problema em você ser Marta, em você ser aquela que serve, em você fazer tudo com excelência, em você se preocupar com o outro que vai vir na sua casa. O problema são quando os excessos roubam de nós a melhor parte. Esse foi o problema que aconteceu com Marta. Naquele momento, a melhor parte era aos pés de Jesus. E aí a neurociência vai nos dizer que você pode se antecipar a momentos de ruptura, né? Antes do seu elástico romper, você pode se antecipar.
Como assim? Reconhecendo quais são as situações que vão promover a ansiedade em excesso. Por exemplo, você precisa conhecer em você o que é que vai aumentar o seu nível de estresse, porque o nível de estresse vai refletir na ansiedade. São coisas que você começa e não termina e você fica, meu Deus, eu não fiz tal coisa. Ai, meu Deus, e agora? Não vai dar tempo. Ai, meu Deus, são coisas que você procrastina, são coisas que você sabe que não deveria fazer e está fazendo, ou coisas que deveriam ser feitas e você não fez. Você vai começar a ter que mapear essas emoções e saber se não fazer algo vai gerar em mim uma ansiedade, porque eu vou me culpar, porque eu vou me cobrar, porque eu não vou conseguir estar integralmente naquilo que eu estou fazendo, porque eu vou estar pensando em outra coisa que eu não fiz. Então, pare o que você está fazendo. Escreva o que você precisa fazer. Escreva, de repente, aquilo que está gerando em você aquela ansiedade. A programação neurolinguística vai nos dizer que nós precisamos mapear. E aí, olha a importância de nós termos esse processo de autoconhecimento, porque você vai entender o que é que vai desencadear em você essa aceleração na sua mente. Quando eu sei que eu tenho algo para fazer e eu não faço, eu fico ansiosa. Quando eu sei que eu deveria fazer algo e eu fui enrolando, procrastinando e agora tá em cima da hora e eu vou fazer e vai ser mal feito, eu me sinto ansiosa. É aí que vem os excessos. Então eu vou deixar para você aqui 3 estratégias da programação neurolinguística para que você possa trabalhar as suas emoções, mas sobretudo a sua mente. Porque entenda, todas as emoções, elas atuam primeiro na sua mente, através da sua estrutura de pensamento, da maneira como você vê e enxerga as coisas. Então você precisa ter cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, porque isso pode desencadear em você a aceleração. E é essa aceleração que vai provocar em você os excessos. Porque às vezes você não fez porque você achava que vai dar tempo. Aí chega uma pessoa, por exemplo, extremamente ansiosa. Tudo fez, não vai dar tempo. E agora, fulano, cicrano, beltrano, bora mulher, bora. Aí você já começa a ficar ansiosa. Quando você vai ver, você nem conseguiu fazer o negócio direito, nem terminou o que você estava fazendo e você está naquele turbilhão de emoções. Então a primeira coisa que você precisa fazer para organizar os seus pensamentos e gerenciar o domínio próprio sobre as suas emoções é identificar os gatilhos que causam ansiedade em você. Se por acaso você está nessa live e você é alguém desorganizado, eu quero te dizer que isso é um gatilho muito forte para desencadear o excesso na ansiedade que você tem. Por quê? Porque você guarda as coisas, perde porque você é desorganizada, você não resiste às datas das informações, das coisas importantes que você tem que ir, você perde os eventos, Você se perde na sua própria bagunça e acha que isso tá bom. Não, gente. Você precisa se organizar. A desorganização é um gatilho potencialmente conhecido para trazer excesso na ansiedade. Consequentemente, vai vir a cobrança, vai vir a culpa, Talvez o gatilho da ansiedade para você seja, por exemplo, você ser reativa. As pessoas que são reativas são pessoas normalmente muito ansiosas. O que é, em resumo, para você entender uma pessoa ansiosa ao extremo? É uma pessoa que na maioria das vezes se percebe sem o controle daquela situação. É quando você para e você olha e diz assim, não fiz isso. Meu Deus, dependia de mim. E eu não fiz. E agora? Aí o estômago já começa a doer. Já começa aquela dor de cabeça, aquela dor em cima do olho. Você já começa a ficar sem saliva. Você já começa a piscar, pálpebra. E ali vai desencadeando várias outras dores. Então, a primeira coisa é você identificar quais são os gatilhos. É porque você é reativa? Porque você não se organiza e você reage na hora e aí você se desequilibra e você mete os pés pelas mãos. Quais são as situações que fazem com que você fique ansiosa? Quais situações do dia a dia você percebe a ansiedade em alta? Porque, gente, um gatilho também para a ansiedade são os altos níveis de estresse. Mas sabe por que muitas vezes a gente vive altos níveis de estresse? Porque a gente ainda não aprendeu a dizer não. E aí você fica com medo de perder os relacionamentos, você fica com medo de cair no ibope das pessoas que você tem ali no seu círculo de amizades e você é uma boca de dizer sim. Tu pode fazer isso? Posso. Tu pode fazer? Posso. Só que naquela hora você diz porque você não queria ficar pra trás, porque você queria se sentir pertencente àqueles grupos, porque você queria ser lembrada,
Mas aquilo ali vai gerando em você uma sobrecarga e essa sobrecarga vai gerar um estresse, e esse estresse vai aumentar a ansiedade. Lembre, o problema não é a ansiedade. Naturalmente, a ansiedade é uma experiência humana. O problema é o aumento da ansiedade. É quando a ansiedade foge do seu controle e você começa a somatizar situações e você não dá conta. Isso vai gerar em você um grande problema. Então, identifique quais são os gatilhos. O que é o gatilho? É a situação que desencadeia o estresse, que vai desencadear a ansiedade em excesso. Então, a primeira coisa é você perceber, né, o que é que está causando isso. A segunda coisa é você pautar as suas ações na verdade. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque os sofismas, que são as falsas verdades, ou até mesmo a aparência das situações, vai fazer você pensar que se você não tomar determinada atitude agora, você vai perder tal situação lá na frente. Aí você não tem tempo de racionalizar, aí você toma a decisão na hora e acaba metendo os pés pelas mãos e você acaba sendo mais reativa do que uma pessoa organizada. Porque se você se organiza, você vai reagir. Mas quando você não tem tempo de organizar, você é reativa. Na mesma hora, triscou, pegou, foi, falou. E aí várias outras coisas. Você precisa passar essa situação em que você está vivenciando pela peneira da verdade. Será que realmente eu fiz isso que essa pessoa está falando? Será que eu realmente preciso ficar temerosa porque alguém disse que precisa falar comigo? Será que realmente eu preciso ter medo de dizer não a essa pessoa porque eu posso perder a amizade dela? Será que a amizade dela vai acabar comigo só porque eu disse não, que eu não posso? Será que você tem que passar isso pela peneira da verdade? Às vezes é a nossa mente que cria. A nossa mente, às vezes, nos leva para cenários. Ela cria cenários que nunca vão acontecer. Nunca, nunca. Eu já me peguei em situações de crise de ansiedade, e aí eu quero falar pra você que eu não estou falando aqui, por exemplo, de transtorno, né? De ansiedade generalizada, eu não estou falando de desdobramentos, por exemplo, patologias que vão ocasionar ansiedade. Eu estou falando da ansiedade como uma experiência natural do ser humano. Amém? E se você se percebe hoje transbordando e não está conseguindo dar conta, eu quero sugerir que você procure especialistas para isso. Quebra esse tabu em nome de Jesus na sua vida. Porque se sua menstruação está desregulada, se você está vendo algum caroço no seu seio, você vai lá na sua médica ginecologista. Se você começa a sentir muita dor de cabeça, você vai ali no neurologista. Se você começa a sentir muita dor muscular, você vai no ortopedista. E por que quando você está tendo crises de ansiedade de maneira intensa, recorrente, né, esquecimentos, lapsos de memória, você não procura uma terapia? A gente precisa tirar isso, gente, da mente. Porque Deus, Ele pode te curar de maneira extraordinária. Você faz uma oração e fala, Pai, em nome de Jesus, vem agora com o teu poder. E se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas Ele também pode te curar de maneira ordinária. No dia a dia, nas coisas simples. Através das medicações, sabe, que o seu médico vai passar. Através das estratégias que a terapia vai favorecer para vocês. Gente, que coisa maravilhosa. Eu faço terapia há 4 anos. É de lei ali, ó, toda quarta-feira, 5 horas da tarde, minha terapia é online. Graças a Deus que eu não gasto gasolina. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque o meu processo de autoconhecimento melhorou muito. Eu comecei a me conhecer, gente. Eu tinha crise de ansiedade do tipo assim, ó. Preste atenção. Deitar pra dormir. E às vezes quando eu tava tomada com muitas coisas pra fazer, eu sentia que eu não tava dando conta, que eu não tava dando conta. Eu dizia, meu Deus, me ajuda. Porque se eu tiver um infarto aqui agora, e se eu morrer, quem vai criar meus filhos? E minha irmã, meu Deus. E minha mãe, repare, e começava a chorar. E começava a chorar. Então a nossa mente, ela consegue burlar muitos processos naturais e ela cria cenários que nunca vão acontecer. Eu nunca passei por situações que me levassem a pensar, por exemplo, que eu estava ali numa situação de perda, que eu estava entre a vida e a morte, ia perder minha mãe, minha irmã, meus filhos, meu marido. Mas a minha mente me levava direto. Todas as vezes que eu tinha um problema, uma dor muito profunda, eu já pensava isso. Meu Deus e meus filhos, meu marido, minha mãe e minha irmã. Era a primeira coisa. Tu não tem outras pessoas na tua família, não. Tem um bocado de pessoa, mas toda vez só pensava nessas. Por quê? Porque a nossa mente nos leva para esses cenários.
Então você precisa criar estratégias. A psicoterapia é uma estratégia muito boa para você. Então o primeiro gatilho, identificar quais são as situações que estão desencadeando em você o excesso da ansiedade. O segundo, respirar e passar essas situações pela peneira da verdade. Você precisa entender que às vezes são criações da sua mente. Quem diz que você vai perder emprego, mulher? Quem diz que fulano, cicrano e beltrano tá falando de você? Só porque você chegou e a pessoa naquele dia foi indiferente, você já tá pensando, o que foi que eu fiz que ela tá assim? Por que ela tá me tratando assim? Por causa desse distanciamento? Olha, entenda, você não tem como controlar o que as pessoas pensam de você, mas você tem como controlar o que você vai pensar sobre as pessoas e sobre as situações. Então você precisa passar as situações pela peneira da verdade. Será que essa situação é real? Ou eu que estou criando na minha mente? Será que esse cenário realmente está acontecendo? Ou eu estou com tanto medo, com tanto pavor? Existem outras situações de traumas ou de rejeição e de complexos que me acompanharam, que estão fortalecendo esse pensamento. E aí, ó, o estresse aumenta e vem aí a potencialidade nesse processo da ansiedade. E o terceiro gatilho é a ação controlada. A gente tem que aprender que a gente tem que pensar e resolver. Pensar e resolver. Pensar e resolver. Por quê? Olha o que acontece na maioria das vezes, principalmente nós mulheres. Nós muitas vezes nos sentimos orgulhosas de dizermos que somos pau para toda obra. Que damos conta de muitas coisas, porque enquanto a roupa tá batendo, eu tô cozinhando, tô falando no WhatsApp, tô recebendo ali a pessoa que chegou, o correio ali com a entrega da Shopee, e eu faço 1001 coisas, eu sou igual o Bombril, 1001 utilidades. Só que ser multifuncional é uma função da impressora, não é a nossa função. A neurociência já comprovou que os maiores índices de estresse acontecem porque a gente quer fazer tudo, abraçar o mundo, botar debaixo das nossas asas. Fulano tá com problema, fulano tá com problema, aí eu faço campanha de oração com fulano, aí eu cuido da minha mãe, eu cuido da minha irmã, eu cuido do meu filho, eu cuido do não sei o que, eu faço o meu trabalho, eu boto a roupa pra bater, e quando chega o momento, olha, Maria, ela estava tão desregulada emocionalmente. Marta estava tão desregulada emocionalmente que olha o que ela fala. Ela não só estava servindo a Jesus, gente. Existem ali dentro da própria escrita, se você for parar para analisar, você vai perceber. Ela vira para Jesus e fala: Ei, Senhor, tu tá vendo que minha irmã tá aí te servindo? Tu não acha bom que ela levante e venha me ajudar, não? Ela não conseguiu conter. Quando a gente está excessivamente ansioso, a gente não consegue conter. A gente transborda e a gente sai destruindo com as mãos o que construiu com os pés. A gente começa a sangrar na frente de todo mundo, a gente fica estressado, a gente fala alto, a gente quer, sabe, acha que bater na mesa ou que entufar a cara. Não, gente. Eu não estou dizendo para você que a gente não vai servir como Marta servia a Jesus naquele momento, mas eu estou te dizendo que o nosso corpo, ele dá sinais. E Marta estava tão naquele momento talvez descontrolada emocionalmente, ela estava tão ansiosa que o Senhor fala com ela: Marta, Marta, você está muito ansiosa, envolvida em muitas coisas, mas somente uma coisa era importante. Então olha o que a terceira estratégia que eu estou passando para você vai falar: ação controlada. Você pensa que tem que fazer uma coisa, você entende que tem que fazer uma coisa, levante e faça. Pronto. De outra vez, você pensa que tem que fazer uma coisa, levante e faça. Controle as suas ações. Porque o grande problema e que muitas vezes nos descontrola é porque nós vamos procrastinando, vivemos num loop infinito de procrastinação. E eu não estou falando aqui de nenhum tipo de transtorno. Lembre que eu estou trazendo a ansiedade como uma experiência natural de nós, seres humanos. Só que quando nós nos descontrolamos, nos desorganizamos e não conseguimos dar conta daquilo que estamos fazendo, vai vir os excessos. E aí a gente quer abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez só e a gente não vai dar conta. Talvez a palavra do Senhor para você hoje seja: Tati, Tati, Paula, Paula, riso, riso, Dani, Dani. Você está muito ansiosa. Mas somente uma coisa é importante. Você quer ver? O nosso corpo fala, gente. Quando a gente está ansiosa,
o nível da nossa voz aumenta, a vibração da voz aumenta, o olho começa a piscar, a boca começa a secar, a mão começa a ficar trêmula, você se esquece o tempo todo do que ia falar, porque a mente está 1000 por hora. Você não respeita os limites do seu corpo. A ciência vai nos falar sobre a adenosina, que é fundamental no processo do ciclo do sono. O sono passa por 4 estágios. Quando nós estamos ansiosas, nós não chegamos no 4º nível, que é o nível profundo. Por quê? Porque você não consegue nem chegar no 3º nível. O 1º nível é quando você começa a ficar sonolenta. A adenosina é uma substância que o nosso corpo produz. Em tudo que a gente faz, a gente trabalha, a gente anda, a gente vai pra academia e a adenosina vai sendo produzida. Vai chegando ao final do dia, ela é como se ela estivesse chegando aqui, ó, próximo aos nossos neurônios, na nossa cabeça. Aí vem aquela sonolência, o nosso corpo começa a dizer que a gente tá cansada e muitas vezes a gente não respeita. A gente tá tão ansiosa que a gente fala, tem nada não, eu tenho que dar conta. E aí trabalha de manhã, de tarde, de noite e um pedaço da madrugada. Sabe o que vai acontecer com você? No mínimo um burnout, se é que você já não está. Porque foi isso que aconteceu comigo. Foi algo que eu levei anos para descobrir, que eu era uma pessoa extremamente viciada em trabalho. Eu era tão viciada em trabalho, e isso é um desdobramento para uma outra live, mas como eu tenho TDAH, o que acontece? Nós, muitas vezes, a dopamina no nosso cérebro, ela não chega como chega, por exemplo, em um cérebro regular. Então, existe essa disfunção, né, nas funções executivas. Então, muitas vezes a gente precisa fazer coisas, a gente perde a graça daquilo ali, a dopamina baixa, a gente deixa de fazer. Então, para que a dopamina fique alta o tempo todo, a gente quer fazer coisas, a gente quer se arriscar, a gente quer estar ali envolvida. E o meu vício era o trabalho. Então eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando eu não tinha o que fazer, eu inventava. Eu achava que eu não podia me dar o luxo do ócio, do descanso. Eu tava ali assistindo televisão e corrigindo a avaliação. Eu tava ali fazendo uma coisa e bordando uma caneca, bordando um talher. Eu trabalhava. Porque eu gosto. Porque eu tinha prazer. Porque eu faço o que eu gosto. Mas você também pode adoecer fazendo o que ama. Então os níveis de estresse no meu corpo estavam desregulados. Até o dia que eu fui parada. Eu não parei. A minha psicóloga dizia, Cristine, se você não parar, o seu corpo vai lhe parar. Você está muito acelerada. Você está trabalhando demais. Eu dizia, não, eu preciso. Porque tem a escola do menino, porque tem o módulo, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo, porque tem... Eu ficava inventando coisas para fazer. Até o dia que, bum, eu parei. E sabe qual foi o ganho de tudo isso? Eu entendi que o Senhor, às vezes na vida da gente, a gente vai precisar desacelerar para continuar andando. Deus é tão bom que não permite que a gente morra. Mas Ele vai nos permitindo desacelerar os nossos passos para que a gente continue andando. Não tem problema em você diminuir o ritmo. Não tem problema em você dizer não. Não tem problema em você dizer não posso. Infelizmente, eu não tenho como te ajudar. Infelizmente, eu não posso ir hoje. Infelizmente, hoje você não vai poder contar comigo. Isso não vai te fazer ser menos amado, ser menos desejado. Isso não vai fazer com que as pessoas esqueçam de você. Comece a analisar quais são os gatilhos que estão potencializando o extremo da ansiedade na sua vida. E que você possa hoje fazer essa oração, né, que está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Gente, é muito profundo. Na live eu não consigo falar tudo, e aí eu encontro você lá no grupo, eu vou colocar um mapeamento emocional para você reconhecer quais são os gatilhos, quais são as situações que causam ansiedade em você, que causam essa dor. Se essa ansiedade já virou um nível de dor tão profundo que você precisa procurar ajuda, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, né, através da terapia, das estratégias. Mas eu queria ler para você esse texto, porque esse texto é muito forte. Que é esse que eu falei, né? Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim. Preste atenção. Calma. Respire e desacelere aí. Não andem... Vou colocar no singular, tá bom? Não ande ansiosa por coisa alguma. Vírgula. Pausa. Mas, entretanto, todavia, mas em tudo, através das orações e súplica, apresente os seus pedidos a Deus. Aqui já está o segredo que você precisa. Eu te dei 3 estratégias. Identificar os gatilhos que geram ansiedade, respirar e passar pela peneira da verdade, porque às vezes é um cenário que a sua mente cria, e às vezes ele não é real.
E aí vai gerando ansiedade em você, medos e várias coisas. E a terceira estratégia foi a ação controlada. Eu penso, faço, penso, resolvo, penso, cuido da situação, eu não deixo virar uma bola de neve. Mas eu poderia resumir essas 3 estratégias que a neurociência nos traz nesse texto bíblico. Vou repetir para você e agora eu vou ler todo. Não ande ansiosa por coisa alguma, mas em tudo, através da oração e da súplica, com ações de graça, apresente ao Senhor os seus pedidos, as suas necessidades. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Pronto! Pronto! Essas 3 estratégias da neurociência estão resumidas em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos aqui, antes de finalizar, entender esse texto? Porque se você entender esse texto, você vai ter entendido a metade do caminho para a cura se a ansiedade já está no nível altíssimo. Lembra aí do elástico? Elasticidade, equilíbrio. Todo mundo tem ansiedade, é uma experiência natural. O problema é quando você tensiona, quando você bota uma pressão maior, vai quebrar. Vai romper, vai doer, vai deixar marcas. Vamos lá, vamos analisar esse texto. Não ande ansioso. Essa ansiedade aqui não é ansiedade natural, é aquela ansiedade que está excessiva. Então não ande ansioso por coisa alguma. Mas meu Deus, como é que eu não vou ficar ansioso no mundo contemporâneo? Tanta coisa acontecendo, você liga a televisão, você liga, é o jornal, é o Acordo da Cidade. Mulher, se distancie daquilo que te causa dor. Às vezes, ler a notícia no Acordo da Cidade ou assistir o BATV não vai resolver sua situação, mas vai te adoecer. Foi uma coisa que eu decidi pra minha vida. Não estou dizendo que você tem que ser alienada e se afastar do mundo, que você vive em outro planeta, que você é um extraterrestre. Mas eu, desde a pandemia, não assisto jornal. Por quê? Porque estava ativando gatilhos na minha mente, eu estava ficando extremamente ansiosa. Até porque eu perdi o meu pai nesse processo da pandemia. Né? Depois do Covid, de todo o processo ali, ele ficou fragilizado e depois teve uma situação e ele morreu. Então aquilo ali já me causou uma dor. Eu já pensava, meu Deus, e minha mãe, e meu marido, e meus filhos. Então, às vezes, gatilhos estão sendo disparados pelo que você ouve no jornal. Às vezes é melhor você ir lá de maneira muito específica e pontual e ler uma matéria do que você acordar. Mulher, como é que você vai pro trabalho já no caminho ouvindo lá? Fulano levou, foi na Mangabeira, teve um tiroteio, levou 5 tiros. Foi achado o corpo lá no centro de abastecimento, não sei o que, não sei o que. Ou como você tá começando o seu dia. Ou quando você tá assistindo ali o BATV, 7 horas da noite, tu já vai dormir com aquela coisa na mente. Meu Deus, como é que eu vou criar? Meu Deus, só tu mesmo pra proteger meus filhos. Meu Deus, não posso mais deixar pegar ônibus. Meu Deus, você não tem como controlar, gente. Você não tem como controlar o que está acontecendo aí fora, mas você tem como controlar você. Aí ele diz, não ande ansiosa por coisa alguma. Esse nível de ansiedade que vai além. Mas antes faça conhecida suas necessidades através da oração e súplica. Então a primeira coisa é orar. Não tem pra onde correr. Deus, eu estou ansiosa hoje. Pai, eu sei que eu tô sentindo uma dor no meu peito, Senhor, me ajuda. Deus, eu tô com receio do que eu vou ouvir quando eu chegar no trabalho. Deus, eu errei, eu não fechei o caixa como eu deveria. Eu já sei que eu vou ouvir. Me ajuda a controlar os meus níveis de ansiedade para que eu não dê um infarto antes mesmo de chegar no trabalho. Meu Deus, e agora aconteceu tal coisa. Fulano disse que quer conversar comigo. Pai, eu tô colocando nas tuas mãos. A minha cabeça já tô sentindo esquentar, já tô sentindo um formigamento, a ponta do meu dedo já tá ficando roxa, já tô sentindo uma paralisia. Pai, me ajuda. Porque, gente, a primeira coisa é o Senhor. E depois do Senhor, tu vai resolver aí com o médico, sabe, com os processos. Primeiro é o Senhor. Pegue a sua situação que tá lhe deixando ansiosa e coloque diante do Senhor em oração e súplica. Só que olha que segredo tem aqui. No momento em que eu tô orando e apresentando a minha súplica, a Bíblia já vai dizer que eu já tenho que estar com ações de graças. A gente só agradece pelo quê? Pelo que a gente recebeu, não é? Então você tem que orar com fé, meu irmão. Também não pode ser qualquer oração, não. Tu já tem que dizer, Pai, eu quero profetizar que eu tô aqui uma pilha, transbordando. Eu tô igual uma metralhadora, atirando pra todo lado. Mas quando eu acabar aqui, esse momento de oração, eu serei uma flecha, acertarei o alvo, serei uma sniper, vou acertar o alvo. Não adianta, Senhor, transbordar, sair derrubando tudo aqui. Me ajuda. Obrigada, viu, Senhor? Porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está me ouvindo. E no final desse dia, dessa oração, o Senhor já vai estar... me blindando com a tua paz. Porque, gente, a ansiedade, ela nos faz perder o foco e a paz. Aí o texto vai finalizar dizendo assim,
E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Pronto, acabou-se. Acabou-se, nega véia. Não tem aí, ó, tudo que existe, neurociência, tudo que tu pensar aí, é o conhecimento que o próprio Deus deu sabedoria aos homens. Tudo aí está resumido em Filipenses 4, de 6 a 7. Amém? Não tenho mais tempo para falar, mas tem lá o grupo no WhatsApp. Essa live vai ficar salva. Se você chegou depois, você consegue assistir do início. Tanto vai ficar salva aqui, quanto lá no meu canal do YouTube. Lá no grupo eu vou colocar a atividade. Eu nunca coloco agora, porque muita gente vai entrando. Mas aí, antes das 10, eu coloco a atividade para você fazer um mapeamento sobre a ansiedade. Já tem 2 outras atividades que eu liberei, que foi o trauma e a rejeição. Se você entrar agora no grupo, eu vou enviar todas de vez. A ideia é que você imprima, para você conseguir enxergar ali, se anotando algumas, você vai precisar desenhar e tudo. Mas se você não tiver impressora, não tiver como imprimir, olha na tela e vai fazendo em um caderno. Mas é importante que você vá documentando. São 12 atividades de mapeamento, são 12 lives, são 12 emoções que eu vou trabalhar aqui. Pastora, você é psicóloga? Não. Vou deixar uma arroba aqui de algumas psicólogas já marcada aqui no final dessa live. Não sou psicóloga. Mas para você que tá chegando agora e não sabe, eu escrevi um livro que vai ser lançado no final do mês que vem. E fala sobre o título do livro é Mulher que Vence Dores, a sua dor não te define. Então, para que eu pudesse escrever, eu me debrucei, eu estudei muito. E nesse processo eu estudei sobre essas dores que eu estou compartilhando com vocês. São dores que eu trago de maneira detalhada, a neurociência, a Bíblia, a minha relação, a minha história pessoal nesse livro que você já pode comprar através da pré-venda. E ele está apenas por R$25. Para entrar no grupo RAI, é só você clicar no link que está na bio do Instagram, tá bom? Eu vou sempre compartilhar a live nos stories e eu boto também o link lá. Já pode entrar que eu vou enviar todas as atividades. Aí você pode compartilhar com quem você quiser. Mas eu encorajo que você convide as mulheres a estar lá no grupo, porque o grupo é um lugar fechado, seguro, protegido. Ali também eu coloco outras palavras, outras reflexões, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Orei no início, se não pegou a oração, você assiste de novo, pega do início. Eu sei que é um tempo de cura. A dor que você está sentindo não te define, tá bom? O link está lá na bio, você já pode entrar e acessar o grupo, eu estou te esperando lá. Deus te abençoe. Lembre, a ansiedade é uma experiência natural do ser humano. O problema é quando ela se torna um excesso. Mas você pode resolver isso através da oração, com súplicas, com ação de graças, fazendo o Senhor conhecer as suas dores, as situações que você está passando. Aí depois você identifica os gatilhos, que são as situações, depois você passa isso pela peneira da verdade, porque às vezes é um cenário que a sua mente criou, não é verdade. E por fim, a ação controlada. Tem uma coisa pra fazer, faz logo, não espera gerar estresse pra depois gerar ansiedade não, tá bom? Deus te abençoe, eu vou postar a live na íntegra, você pode assistir se você chegou depois. Quinta-feira, gente, a live vai ter um horário diferente porque eu vou trabalhar. Então eu não vou poder fazer às 19 horas, a live quinta-feira vai ser às 18 horas. Tá certo? Você vem no meio do caminho do trabalho, ouvindo aí, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não deixa de assistir, não. Em nome de Jesus. Foi um prazer ter vocês aqui. Olha, amo cada uma de vocês que o Senhor está me apresentando. Amigas do Senhor Jesus. É um prazer conhecer vocês. Amém? Deus abençoe.